Olá! Olá! Tá Boa me vendo aí, Nath? noite! Eu tô Tô ouvindo te sim. Você tá ouvindo me bem ouvindo bem? também. Boa noite! Conseguimos! Pois é. Que prazer ter você com a Ah, gente eu que hoje, viu, Suzana? agradeço. Olha, esse assunto é muito interessante. Falei com algumas amigas, espero que elas já estejam aqui. E é muito bom te conhecer, é muito bom entender o seu ministério, saber o quanto que é importante o teu ministério, viu? Porque olha, eu sei o que é esperar um marido, eu sei o que é esperar. E a gente passa por tantas coisas, né, Natália, antes da gente acertar o rumo das nossas vidas e nossas emoções, e como atrapalha os nossos traumas, né? A gente se sabota muito, né? Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui. É, as Entra amadas já aí, chegando por galera. Oi, aqui. gente. Já tô vendo algumas amigas aí também entrando. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante para vocês que estão solteiras, mas acaba entrando na questão do casamento também, né? Ajuda muito, né? Porque a gente sabe o quanto que as nossas emoções Sim. doentes, o quanto que os nossos traumas atrapalham os relacionamentos, né? E atrapalhar a nossa visão, né, Natália? De enxergar uma pessoa, de atrair pessoas saudáveis, né, para nossa vida. Quando Com certeza, Suzana. E assim, eu passei por todo esse processo, né? Então eu sei o quanto é difícil acertar nessa área, até porque a mulher ela escolhe muito pela emoção. E muitas vezes ela casa da forma errada, com a pessoa errada, no tempo errado e com motivação errada. E é muito fácil errar nessa caminhada. Por isso que Deus levantou o Ministério Quero Casar, porque existe uma caminhada assertiva, existe uma forma de acelerar esse processo, assim como basta qualquer outro objetivo da nossa vida. Quando a gente alinha, né? Exatamente, quando a gente alinha a caminhada, quando a gente faz o que tem que fazer, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Então, tem muitas mulheres se perguntando hoje por que eu não casei, por que não dá certo, será que eu vou casar de novo? Até porque o mundo, ele emite muitas informações hoje contrárias ao casamento e à família. Né? Então, eu recebo muitas perguntas assim, Natália, será que tem homem ainda para casar? Natália, na minha igreja não tem homem. Será que eu tenho que sair da minha igreja para procurar outra? Porque e assim, são muitas perguntas, muitos questionamentos que trazem exatamente, ansiedade, que trazem, né, essa carência e fazem a exatamente. mulher E casar às errado. vezes, porque pessoas perfeitas, né, a gente nunca vai achar, né? E às vezes a pessoa também acha que só assim, e às vezes ela tem uma decepção até com alguma pessoa de dentro da igreja que não dá um bom exemplo. E aí ela fica decepcionada e às vezes ela acaba se afastando de Deus por conta de uma pessoa que não foi legal com ela. E tem tantas histórias que a gente ouve falar, né, do sofrimento das pessoas em relação à questão amorosa mesmo. E muitas pessoas também que deixam na mão de Deus, né, Natália, para escolher, um Deus vai escolher o meu marido. E, na verdade, Deus dá o livre-arbítrio para a gente. Ele não escolhe. Eu creio nisso, Natália. Eu creio que Deus dá para a gente algumas coisas para a gente decidir. E por isso que a gente tem que estar com as nossas emoções limpas. Por isso que a gente tem que estar reciclando o nosso coração, entendendo quem a gente é, nos conhecendo em Deus para poder acertar a rota e cada vez mais a gente errar menos numa escolha tão importante que é a formação de uma família, né? É, eu particularmente, Suzana, eu creio que Deus direciona todas as áreas da nossa vida. Isso é algo muito polêmico, porque muita gente pensa como Sim, você sim. e tem muita gente que pensa como eu, né? Assim, eu creio mesmo assim que Deus promove um encontro, que Deus, eu sempre digo para as meninas, uma vez que a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele sempre Eu mostra o que é melhor. entendo. Só que a gente tem o poder de aceitar ou E não a direção eu de acredito Deus, né? Isso eu nisso acho também que difícil. você está falando, com certeza. Mas o que eu entendo, assim, que eu vejo muitas pessoas que oram, que casam virgem, esperando o marido, tudo direitinho, e depois se separam dizendo que não era de Deus. Então, assim,
Por isso que eu acho que o ser humano tem a sua responsabilidade. Entende o que eu tô falando? É Tem. igual a Sim, pessoa, ela com come certeza. tudo errado. Com certeza. Deus está lá em Gênesis, acho que é 1:29, que Deus criou os legumes, os vegetais, criou os alimentos da natureza para a gente comer. E aí a pessoa só come fast food, só come industrializado, e ela depois fica pedindo cura, aí vem uma doença grave e ela fica pedindo cura para Deus fazer um milagre, mas ela não fez a parte dela. É disso. Exatamente. Por isso que no projeto Quero Casar, a gente trabalha muito o padrão que essa mulher está buscando de marido, porque ela precisa entender o que ela quer, o que é importante para ela saber reconhecer quando essa pessoa chegar, né? Eu creio que há um direcionamento de Deus, sim, porque uma vez que a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele direciona tudo. Eu tenho certeza que Deus participa de todas as áreas da nossa vida. A gente vê a história de Isaac e Rebeca, né? Abraão estava morrendo e queria que o filho casasse. E ele mandou o servo ir lá na terra dele, e o servo orou e apareceu Rebeca. Então, eu creio que tem um direcionamento. Mas a gente precisa entender o que a gente quer para poder escolher certo. Por isso que nas mentorias do Quero Casar, nas aulas online, quando eu acompanho essas mulheres, eu faço com que elas entendam o que é importante para elas. E eu defino até de duas formas: padrão inegociável e padrão negociável. E ela precisa entender o que é inegociável para ela, o que é que esse homem precisa ter para se encaixar com o propósito de vida dela, para não ter surpresa depois, e o que é negociável. Quando a gente entende o que é inegociável e negociável, a gente faz a escolha certa, né? A gente pelo menos tem tudo para fazer a escolha certa. Porque uma vez que eu defino comigo e com Deus, olha, Deus, eu só caso hoje com um homem se for um homem cristão de verdade, um homem de caráter, um homem fiel, um homem provedor. E eu entendo o que eu estou buscando, quando eu Não, encontrar, eu eu vou concordo. reconhecer, Eu concorda? concordo. Agora, quando a gente não tem esse critério, a gente Exato. escolhe Mas pela tudo emoção, pela bem da paixão, pela maturidade. beleza. Porque, assim, uma coisa foi eu e você que, né, antes casou 2 vezes antes do seu marido atual, que era mais nova, tava ali cheia de. Por isso que eu acho lindo o seu ministério, por isso que eu acho muito importante o seu ministério, que eu não vejo muito esse ministério dentro da nossa comunidade, né, dentro eu falo comunidade da Igreja de Cristo, que até a Sara Shiva, que é uma grande amiga minha, né, e que tem um ministério. E me inspirou demais, aprendi demais com ela na minha caminhada de solteira, Ela assim. tem Foi uma ajudado grande referência muitas para mim. mulheres, muitas amigas, inclusive. E uma coisa que vocês fazem, né? Você também, que não é só ajudar quem ainda não casou, mas é também ajudar a ter um relacionamento mais saudável dentro do casamento também. Por mais que ele nasceu de uma escolha, às vezes, que não teve o direcionamento de Deus, mas a pessoa não estava naquele momento em uma comunhão, mas só que Deus transforma tudo. Por isso que quando eu falo que o ser humano tem as suas escolhas, porque a gente é sujeito, a gente é pecador, a gente erra muito. Mesmo E tem que estar muito antenadinho para, né, exatamente. seguir Por na isso que eu direção acho certa incrível o mesmo. seu trabalho, os cursos que você dá, o seu livro, porque você pega uma adolescente, uma menina que, né, que sonha em ter um casamento legal, só que ela teve vários traumas na infância, por exemplo. Que aí entra o meu trabalho, né, na psicologia e você pega uma pessoa que trabalha, que tem aí uma infância difícil, que foi abandonada pelo pai, ou que foi, sei lá, abusada e sofreu, né, muito na infância, e uma carência muito grande, mesmo ela dentro da igreja, mesmo alguém, um avó, um avô levando ela, assim, tem coisas que a gente precisa lutar, né? Junto com Deus, porque assim, se a gente já tivesse pronto, a gente não estaria aqui mais, a gente não estaria fisicamente aqui. É esse o meu ponto de vista, o que eu quero falar um pouco, sabe? A gente tem a nossa responsabilidade, porque é muito fácil. Deus também não vai deixar tudo assim, tudo eu vou resolver para você, porque se fosse assim, ah, quando é assim, Nath, vê se você concorda comigo. Aí na hora que as coisas não acontecem,
quer quando dá Só errado, dá Deus é errado. culpado também, então tudo de mal de Deus. Então, fica Exatamente. uma relação um pouco doentia, não doentia, mas fica uma troca, um relacionamento de troca com o próprio Deus que me criou, que me fez, que eu devo ser submissa, que eu devo adorar Ele genuinamente, sem Ele me dar nada em troca, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho. Então, começa a virar um relacionamento de barganha, né? E Deus, ele não é um Deus que invade a nossa vida. Ele quer que a gente tome as nossas próprias decisões, até para aceitá-lo ele como nosso Senhor e Salvador. Imagina sobre o nosso casamento, sobre a faculdade que a gente vai fazer, sobre o emprego que a gente... Então, assim, eu oro para tudo. Eu oro para sair de casa, eu oro para chegar em casa, eu oro antes de uma reunião, eu oro antes de uma live, né? A gente já fez a nossa oração aqui antes da live. Ela me ligou, gente. Eu achei tão lindo. Me ligou 5 minutos antes para a gente orar, entregar essa live para Jesus. Por isso que ela está aqui comigo, porque ela tem esse coração maravilhoso. E Deus une propósitos, né, Suzana? Tenho certeza. Nada é pro... Nada é por acaso. Você falou algo muito importante aí. Como a nossa história de vida, né, faz com que a gente erre tanto. E eu sempre digo para as meninas, como eu queria tanto que tivesse um curso Quero Casar na minha época, porque eu não teria errado tanto, eu não teria sofrido tanto, eu não teria entregue o meu coração para pessoas erradas, né? Mas eu creio que Deus, ele usa as nossas maiores dores como propósito, né? Foi por causa dessas dores que eu estou ajudando tantas mulheres hoje, porque elas olham para mim e elas dizem, olha, você divorciou, você casou errado, para aprender a casar certo. Você errou, você passou por todo o processo, então elas se identificam muito comigo, porque elas sabem que eu passei por todo o processo, eu era dependente emocional. Pra você ter uma ideia, eu casei 2 vezes e casei a primeira aos 19 anos, porque eu não conseguia acabar um namoro. Eu vinha de um lar desestruturado, meus pais separaram. E eu, aos 19 anos, porque meu namorado foi morar fora, em outro estado, eu resolvi casar, não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, Essa eu sempre fase, né? coloquei Assim, de o sair homem no daquela lugar de Deus, desestrutura. de sair daquela realidade e sempre buscando acertar, sonhando com os meus filhos, em ter minha família, mas percorrendo os caminhos errados. Então, todo esse processo que eu vivi, todos esses erros e depois o meu posicionamento, como eu me posicionei em Deus, quando eu conheci a Jesus, quando eu entendi que só Ele preenche o nosso coração, que só Ele é capaz mesmo de preencher os nossos vazios, não é o homem nos complementa, mas só Deus nos completa. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Por isso que eu digo para as meninas hoje, para você que está assistindo essa live, você é solteira. É uma bênção ser solteira. É uma bênção poder escolher. É uma bênção poder estar vivendo esse período que daqui a pouco você não vai É poder, não vai estar mais vivendo. É uma estação. Porque existe tanta verdade. vergonha no meio das solteiras. É incrível. Onde eu vou ministrar, Suzana, em qualquer lugar do mundo que eu esteja, quando eu pergunto quem quer casar aqui, levanta a mão, há uma vergonha. Elas não conseguem levantar a mão. Porque estar naquele meio é vergonhoso. É como se ser solteira fosse, né, um motivo de desonra. E não é. Ser solteira é uma bênção, é uma estação que você está vivendo e que você precisa viver, Descansar, descansar em Deus, né? né? Trabalhar, viver para que as coisas aconteçam normalmente. Porque quando você foca só no casamento, quando você foca só nisso, aí a coisa fica pesada, né? Por isso que até muitas pessoas se espantam com o tema quero casar. Às vezes eu vou dar uma palestra e uma aluna convida uma amiga, ela diz assim: quero casar? Não, 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 Deus me livre. Não quero Hoje falar sobre isso, não, em porque dia nem sei também se eu nem quero querem casar ter mais. filhos, nem família, porque eu acho que isso é o medo de entrar em contato com com um trauma mesmo que passou ali no casamento com o pai, com a mãe, ou que não teve ou o pai ou a mãe presente, né? Isso é muito forte. A maioria, eu mesma sonhava com o príncipe encantado. E aí, quando meu pai, assim, decepcionou, na verdade, a minha mãe, uma época, eu... Aquilo me doeu tanto na minha mãe, porque a gente já participou dessa dor da minha mãe, que eu acabei... Ali eu perdi o meu príncipe encantado, né?
mas meu pai não saiu de casa, minha mãe perdoou. Então teve essa parte boa, mas ali na minha cabecinha de criança, fiquei com medo. Eu falei, não, então a pessoa que eu mais confiava, meu pai, ele, né, machucou a minha mãe, então eu carreguei aquilo desde o primeiro relacionamento que eu tive. E eu acabei sempre tentando achar a minha segurança na pessoa. E eu acabei me entregava demais, sofria demais, até o dia que eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. E talvez não seja neles, talvez seja em mim. E eu até isso foi um insight que veio de Deus para eu falar assim, eu preciso buscar ajuda. Foi aí que eu comecei a fazer terapia na minha vida, há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, por conta desses relacionamentos patológicos. Foi daí que eu comecei a aceitar. Eu tive antes síndrome do pânico, depressão antes, mas eu não busquei ajuda psicológica nem psiquiátrica antes. Mas nessa área, que era uma área que eu não era bem sucedida na área emocional, e mesmo com Deus, vivendo com Deus, eu ainda para você ver, porque assim, Deus também direciona a parte emocional dos nossos hormônios. E Deus, por isso que eu falo, ele direciona, ele cuida do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então assim, ele cuida no seguinte, trazendo você, por exemplo, na vida das suas seguidoras. Ele cuida trazendo uma outra amiga que passou por alguma situação de abuso e que fez abrir os olhos dela para a própria situação dela. Eu falo assim, Deus direciona. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, né, foi quando eu comecei a buscar Deus em primeiro lugar, quando eu realmente me entreguei para Deus, tem 19 anos e isso, que ele começou a me curar em todas as áreas da minha vida. E Deus, ele é o maior interessado da gente ser feliz, né? Porque tem muita mulher que não se sente mais merecedora do casamento, porque divorciou. Meu Deus, será que vai ser pecado eu casar de novo? Eu errei, eu não mereço mais ser feliz. Então eu pego muitas alunas nas mentorias do Quero Casar travadas nessa área, porque elas amam tanto a Jesus que elas não queriam ter errado, né? Mas acabaram errando ou por vários motivos. E eu creio muito num Deus que a palavra dele diz que quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, né, a gente alcança a misericórdia. Isso também se aplica a todas as áreas, né? Eu principalmente, eu errei na época da ignorância, eu não conhecia a palavra. Tem pessoas que cometem o erro conhecendo a palavra. Eu sei que é diferente, o peso é diferente, mas a gente não pode viver do nosso passado, dos nossos erros. Porque se eu fosse viver dos meus erros, eu não estaria aqui. Já pensou se no meu segundo casamento eu tivesse desistido de tudo? Eu não teria a família que eu tenho hoje. Eu não teria o marido que eu tenho hoje. Eu não teria os 3 filhos lindos que eu tenho hoje. Porque Deus... Tocou aqui o telefone. Deus nos ama. E ele é o maior interessado na nossa felicidade, sabe? Ele sonda o desejo do coração das solteiras. E como você falou, Suzana, como você falou no início, é um ministério, o Quero Casar, ele é muito necessário, porque... Tá me ouvindo bem? É porque tocou aqui o telefone e parou um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tá, deu um delay, tipo, a sua voz não tá batendo, seu gestual, né? Não tá batendo com o que você tá falando. Mas vai voltar. Voltou? Tô te ouvindo. Voltou agora? Pronto. E como você falou no início, o projeto Quero Casar, ele é muito necessário, por quê? Porque essas mulheres solteiras, elas precisam de cuidado, elas precisam ser assistidas. Inclusive dentro das igrejas, porque a gente vê que as igrejas, normalmente elas focam muito no adolescente e nos casais, né? Então eu escuto muito isso, Natália, olha, eu sei que os pastores amam a gente, mas eu vou pedir um direcionamento sobre o casamento, eles mandam só a gente orar, e a gente sabe que não é só orar, é o orar e se posicionar para receber a bênção. Por isso que no projeto Quero Casar eu trabalho esses pilares principais. Um deles como que é esse posicionamento que você está falando?
Porque, assim, como eu vejo que tenho amigas que estão bastante tempo esperando, e já estão posicionadas em Deus, já estão trabalhando para o reino, não estão paradas, né? Ela, como que, me explica um pouquinho minha curiosidade, porque assim, eu me sinto, como eu tenho essas amigas, Tá. eu quero ajudar, eu preciso. Eu sei que a oração é a coisa mais importante, mas o seu método, como funciona mais ou menos o método assim que, que faz elas entenderem que enquanto elas esperam, elas não esperam, né? É mais ou menos isso, né? É assim, mais ou menos? É, é assim, é como você falou, é oração e ação, né? A gente tem que orar e essa oração tem que ser leve, não tem que ser uma oração de cobrança a Deus. Deus, eu quero casar, pelo amor de Deus, esqueceu de mim. Não. É uma oração leve. Para essa oração se tornar leve, você precisa estar posicionada. O que é estar posicionada? É você olhar para trás, ver tudo que você cometeu de erro. Primeiro, não repetir mais esses erros, né? Entender que você precisa cumprir princípios que estão na palavra para que você receba a bênção completa. O tamanho da tua bênção é o tamanho da tua obediência. Mas aí, Natália, eu já estou fazendo isso, eu já estou posicionada, eu já corrigi os meus erros, eu acabei relacionamento tóxico, eu não estou tendo mais sexo com os meus namorados, eu entendi que sexo é só depois do casamento, eu estou cumprindo os princípios, mas a coisa não aconteceu ainda. Então, vamos lá, como é o processo Quero Casar? Como o meu testemunho nessa área é muito forte, eu gravei, né, eu peguei tudo que eu vivenciei, todos os meus erros e como eu me posicionei e gravei 11 aulas online em cima do meu testemunho. Então, as alunas assistem a essas aulas e como eu creio que é a mão de Deus sobre o projeto, então há um destravar espiritual nessa área, porque muitas delas vêm com traumas de infância, como você falou, ou acham que magoaram a Deus e não são mais merecedoras do casamento, ou estão acreditando no que o mundo prega e acabaram se travando, não acreditando mais. Então, o processo ele trabalha tudo isso, esse destravar em todas as áreas. Então, a gente trabalha a convicção do casamento, de que essa mulher vai casar. Se ela se posicionar, Deus vai direcionar essa mulher para o casamento. A gente trabalha o alinhamento de posturas, correção de erros. Trabalhamos a identidade, né? Aqui apagou aqui a luz, mas estão me vendo bem, né? Trabalha a identidade, porque quando você entende quem você entende o que você merece. Tem muita gente aceitando migalha porque não entende o seu valor para Deus. Trabalhamos a história do padrão, de você definir um padrão de marido e o propósito com Deus. Tudo o que eu vivi na minha espera, para eu ser abençoada depois de 2 casamentos errados, eu tive que passar por tudo isso, por esse tratamento que durou 8 anos na minha vida, mas o tempo de Deus, ele é particular. Então, em todo esse tempo que eu me converti, que eu entendi que Deus me amava, que Ele ia me abençoar com a família, que Ele perdoou os erros do meu passado, que eu me posicionei, aconteceu tudo isso na minha vida. Eu voltei a sonhar, eu me posicionei, eu parei de cometer os mesmos erros, eu fortaleci a minha identidade, eu passei a entender que o meu passado não me definia e que meu futuro estava intacto nas mãos de Deus. Era ali uma folhinha em branco e Deus ia escrever uma nova história. E tudo Hoje é o você posicionamento, tá sabe, falando uma Suzana? coisa muito Tudo. interessante. Posso falar? Você quer terminar? Eu Pode, tenho. não. Conclui, porque Deixa eu só tomara que eu não concluir, só esqueça, concluir. porque. Então, Não, não. Você não vai então fala, esquecer? pode Você vai falar. terminar? Não, 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 porque não, não, pode você falar. falando, eu me lembrei da época que eu tava no auge, vivendo uma personagem sensual, e era o auge, né, do ícone brasileiro. Eu estava simplesmente. Eu estava simplesmente assim. Ai, eu não tô conseguindo botar o efeito aqui. Eu estava simplesmente assim, desesperançosa em relação ao meu futuro com familiar. Porque dentro de mim havia uma guerra muito grande, porque eu ficava pensando, nossa,
foi o período que eu menos não namorei na minha vida. Porque primeiro que eu não tinha tempo, segundo que eu não conseguia confiar em ninguém. E eu falava, gente, eu não quero ficar sozinha. Eu sempre sonhei em ter uma família, ter bastante filhos, casar cedo. Aí, de repente, você acredita que foi uma das coisas que eu deixei tudo para trás no auge? Foi essa questão familiar, que eu queria muito, era o meu maior sonho na minha vida. E aí, você falando isso, me lembrou que isso já foi um investimento. Eu deixar tudo para trás já era um investimento emocional, de posicionamento comportamental também, de querer algo que aquele caminho onde eu estava não me. Não Olha, estava te levando ao mesmo muito propósito. nova, mas muito intuitiva, e eu já sabia o que eu queria. Que o meu maior sonho na minha vida, antes de qualquer fama, era ter a minha família. Mas isso é o ponto. O que você quer? O que você que está aqui nessa live quer? É casar? É casar certo? É ter a bênção completa? É agradar a Deus? Então tem que seguir um caminho. Por isso que passa pela convicção, pelo alinhamento de posturas, pelo Exato. fortalecimento da identidade, por reconhecer um padrão. Pensa, Como eu falei, tem muita mulher hoje aceitando migalhas porque não entende quem é, não entende o valor que tem. Então, quando o Magno me encontrou, que meu testemunho é muito poderoso mesmo, foram 2 anos que ele tentou namorar comigo e não conseguiu, porque eu estava tão posicionada que eu sabia que eu não podia mais errar. Então, ele lutou muito para casar comigo. E isso é posicionamento. Em nenhum momento ele olhou para trás, não se preocupou com quantas vezes eu tinha casado, o que tinha acontecido no meu passado, porque ele me encontrou posicionada. Por isso que eu digo para as meninas que estão me assistindo agora, viúvas, divorciadas, quem nunca casou, quem já casou errado, não interessa. Não interessa. Se você vem nessa caminhada, tem cometido erros, não está alinhada, no momento que você se posiciona, o homem enxerga isso. verdade, Porque tem muita mulher fácil no mundo. Tem muita mulher que não está cumprindo princípios, não está cumprindo propósitos. Então, o homem que Deus está preparando para você, quando ele te olhar, ele vai encontrar algo diferente em você. Ele vai ver um algo a mais em você, que é o posicionamento, que é a presença de Deus. Assim como Boaz, quando chegou ali naquela colheita, que olhou para Ruth, ele não se preocupou se era viúva, se era estrangeira, se era pobre. Quando ele olhou para ela, ele viu algo diferente, que era a essência, a presença de Deus. A mesma coisa quando o Magno me encontrou. Quando o Magno me encontrou, eu tinha feito um propósito de não namorar ninguém. E eu estava 2 anos, eu estava 6 anos no processo, mais 2 anos sem namorar ninguém. E quando ele me encontrou, ele tomou aquele susto, né? Eu sempre brinco nas palestras que eu vou, que eu estava com uns 10 quilos a menos, loira, bronzeada e posicionada. Então o Magnato olhou, falou assim, meu Deus. E ele olhou para mim e falou assim, você, solteira, eu, fazendo a obra de Deus, pregando, eu, e não quero mais namorado, não. Só quero um marido. Porque eu tinha feito esse propósito com Deus. Então, tudo é o posicionamento. E é o que acontece quando as mulheres assistem às minhas aulas. Logo que elas terminam de assistir, elas entram nas mentorias individuais comigo, porque Deus também direcionou para isso. Acompanha cada uma individualmente. Escuta a história delas, porque elas precisam ser ouvidas. As pessoas estão carentes hoje de atenção, de cuidado, e esse é o meu chamado. As meninas que estão aqui, que são as minhas alunas, elas sabem. Eu cuido, eu aconselho, eu acompanho, e não é só nas 3 mentorias, não é só quando acaba o processo, não. Enquanto está no processo. Quando acaba, hoje eu sou já tia, porque alunas já tiveram filhos. Eu sou madrinha de vários casamentos de mulheres que começaram o processo solteiras e hoje estão casadas. E muitos estão aqui, é porque eu desativei os comentários. Então, assim, não é eu quero casar que está fazendo as mulheres casarem, não. É o posicionamento delas através do projeto Quero Mas Casar. eu acho e aí você me perguntou algo, Suzana. Natália, aquelas mulheres
aquelas mulheres que estão se achando posicionadas, por que que não aconteceu ainda? No processo, a gente entende por que que não aconteceu. No processo, quando a gente analisa, quando eu analiso cada história, quando eu converso com a mulher e quando eu passo tarefas para elas, porque cada mentoria, quando a gente acaba, elas ficam com uma folha de tarefas para a semana toda. E Deus vai trabalhando durante todas essas tarefas. E a gente consegue encontrar o que é que está travando ali. Às vezes é uma crença negativa, um pensamento negativo, às vezes é um bloqueio, às vezes é algo que elas não conseguem se desligar do passado, às vezes é um problema de trauma mesmo, mulheres que foram abusadas na infância, enfim. A gente encontra a raiz e leva essa mulher a um verdadeiro posicionamento, porque às vezes ela acha que está posicionada, mas não está. Então, o que é que está acontecendo hoje? Quando elas chegam até o processo, a gente consegue entender. Essa mulher, ela passa por um destravar em todas as áreas, porque você sabe que o sentimental, ele afeta todas as áreas da nossa vida, né? Eu, pelo menos, quando eu sofria por amor, por relacionamentos, eu parava de comer, eu tive bulimia, eu tive depressão, porque tudo estava ligado ao sentimental. E você vê que tem muita mulher hoje que é bem Sabe o que desenvolvida aconteceu comigo, profissionalmente, Natália? que... Tô lembrando, você tá falando, eu tô lembrando das minhas experiências. Eu, eu era bem sucedida, né? Na minha área artística, sempre fui muito carismática, sempre me destaquei, né? Nos meus trabalhos, fazia balé, sempre era uma pessoa assim que é simpática. E eu lembro que se eu não estava bem no meu relacionamento, eu não estava bem em nada. Era como se assim, era como se aquela pessoa ela substituísse o próprio Deus na minha vida, né? Era como se aquela pessoa ela fosse melhor do que eu, inclusive. Então, A gente passa muito por é, cima da gente, a gente, sabe? A gente se humilha demais. Tem mulher que se humilha demais, não, ainda coitadinho, por cima homem que eles não viram mais merece. abusadores ainda por conta que a gente permite, porque já é da essência da criação deles também, né? E do machismo e tudo aquilo, dos próprios traumas deles, das doenças deles também, e junta com a doença nossa, que até então a gente acha que não tem problema, porque assim, tem muita gente que não só dentro acha que só porque você aceitou Jesus e eu já estou completamente tudo resolvido na minha vida, né? E não é bem assim, o processo é contínuo. Não é, a Bíblia fala que a gente vai sofrer as aflições desse mundo como uma pessoa que é um ímpio, que não conhece a Jesus, né? Vamos dizer assim, e uma pessoa que conhece a Cristo. Então a gente está sujeito, né, as dores, né, física desse mundo emocional. Mas quando a gente realmente entende e vai atrás dessa busca, dessa cura, conversando com Deus, numa amizade, numa intimidade, falando, Senhor, eu não quero mais errar nessa área, eu não quero mais me permitir. Então, é o que você fez, o que eu fiz também, eu fiquei anos sem me relacionar com ninguém e não aceitava, né? Por quê? Porque eu sabia que era uma área que eu precisava ser curada. Então, se eu abrisse qualquer brecha para me relacionar com alguém, no momento que eu estava frágil e me curando, né? Que Deus estava me curando na área sentimental, e eu falava, gente, por que eu sou madura nas outras áreas e nessa área eu não sou? Isso me irritava também. Tanto que me levou ao ponto de eu começar a fazer terapia. Eu comecei fazendo arte terapia para poder falar assim, eu não comecei por minha causa terapia. Na verdade, eu comecei por minha causa porque eu comecei a achar que o problema era meu, que eu estava sempre namorando ou atrás de... As pessoas que me atraíam eram geralmente pessoas que tinham muitos problemas. Então eu falava, gente, por que eu tô atraindo Eu tô pessoas atraindo, né, tão esse tipo problemáticas, né, para é, namorar e que me botam tão para é, baixo? A gente pensa, é o outro que é o cara que é é. assim, que é assado,
né? E eu sou uma coitada, e aí sofre, aí chora, aí conta pra amiga, aí depois perdoa, aí volta com a pessoa de novo, a pessoa continua te maltratando, te mentindo, te enganando, te colocando pra baixo, não te valorizando, e você sempre insatisfeita, mas aí aquela doença, e a gente acha que isso é amor. Porque o amor do mundo assim, é muito diferente do amor de Deus, né? Então, a gente confunde É. muito isso também. A gente acha que amor é o fato de você estar com uma pessoa que está namorando e aí você acostuma com uma pessoa te tratando, às vezes te dando uma patada, ou então uma pessoa que não te elogia e você sabe que todo mundo te elogia, menos a pessoa. Aí você começa a entender, meu Deus, mas por que que eu tô... E aí aparecem os rapazes pra namorar, um rapaz, tipo, bonzinho, que gosta de você, que vai, que você não sente nada pela pessoa. Olha como é mundano, olha como é mentiroso e enganoso esse mundo, né? Aí você deixa, às vezes, perde uma oportunidade de ter uma pessoa que... E fica vendo defeitos na pessoa. Hoje eu estava falando isso com duas amigas, nós estávamos trabalhando no atendimento, na faculdade. E a gente vai almoçar e a gente está falando exatamente disso. Então você percebe que a tua patologia atrai outras patologias. Então, quando você não é curado, e quando você não sabe quem você é, e quando você não se ama, você fica aberto para qualquer lixo, para qualquer... Você E atrai aí a você mensagem que sofre você está muito, né? A gente passando, sofre né? demais. Então a gente está aqui, né, nessa live hoje para abrir mesmo a mente de vocês, para que não aconteça isso com você se você é nova, se você nunca casou, se você já casou e separou, para você não entrar nos mesmos erros, nas mesmas doenças. Porque uma mulher que não se É. sente amada é porque, na verdade, ela ainda não se ama. Porque quando você ama Deus, E casamento a gente sabe que é muito difícil, né, é, Suzana? Casamento é muito desafiador. E casamento a gente sabe que é muito difícil. As mulheres, as pessoas se preparam para tudo na vida, mas não se preparam para casar, né? Acham muitas vezes que é inútil fazer um curso desse e não acham que é inútil fazer cursos assim de outras coisas que não são tão importantes. Porque não há uma valorização nessa área, no aprender, né? O jovem acha que não precisa aprender nada. Eu acho muito lindo quando eu estou nos eventos que os avós estão comprando o meu livro para dar para as netas, as mães estão comprando para dar para as filhas, porque quanto mais cedo elas aprenderem esses ensinamentos aqui, mais fácil vai ser, menos difícil vai ser. Você vê quanto tempo a gente perde errando em relacionamentos errados. Tem gente que namora anos, anos e anos com a pessoa errada, perde anos da sua vida, quando a gente pode encurtar esse caminho, acelerar esse processo com a nossa postura, com as nossas escolhas, com a nossa decisão de fazer a coisa certa para aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa querer investir, né? Aprender, ouvir sobre aquilo que a gente quer conquistar, que é a nossa família, que não é fácil. Não é fácil você ter uma família hoje, não é fácil manter. E quanto mais você alinha antes, ajusta antes, menos problemas você vai ter depois. Eu costumo dizer que casamento não é portal mágico. O homem que mentia, ele vai mentir depois. O homem que traía, vai trair depois. O que era ruim antes vai ficar pior depois, porque o casamento não transforma ninguém. Ao contrário, muitas vezes intensifica o problema. Por isso que você precisa saber com quem você vai casar. Se essa pessoa tem os mesmos propósitos que você, pensa como você, quer ter a mesma vida que você quer ter. Por exemplo, tem gente que casa, a mulher quer ter filho, o homem não quer, só vai descobrir depois que casou. A mulher ama viajar o mundo inteiro, o homem não gosta de viajar. A mulher ama as coisas de Deus, o homem não quer ir para a igreja. Coisas que precisam ser vistas antes. E é isso que eu ensino no curso Quero Casar, nas mentorias. É alinhar propósitos. É saber com quem você vai se tornar uma só carne. Não é brincadeira, não. Casamento não é brincadeira, não. Exato. Casamento não é descartável. É propósito de Deus, é projeto de Deus, é uma aliança inquebrável. Não é o que o Não, e aí mundo se você está pregando casa aí, não. assim como você Por está isso que falando, né? Porque você não casa com as expectativas ou com aquilo que você imaginou que é o casamento, entendeu? Porque eu acho que assim muitas pessoas casam
imaginando que o casamento é assim, assim, assado. Mas a gente Exato. não Eu sabe mesma nem o que é casei o sem saber o casamento. que era o casamento, tá? E já tem 13 anos que eu casei. Então, assim, quando a gente. Aí teve que Até ajustar agora depois, né, a gente Suzana? tá Muitas ajustando. coisas que Ah, poderiam ter sido. É, exatamente. Eu também. Eu digo para as meninas, olha, eu tenho 11 anos de casada. E se eu pudesse voltar um pouquinho de tempo atrás, eu teria esperado até um pouco mais, porque, inclusive, é o tema do meu próximo livro. O primeiro livro é Eu Quero Casar, o desafio não é casar, o desafio é casar certo. E o próximo livro que eu estou lançando, o próximo curso agora, no mês de maio, é Com o Pé no Altar. É tudo que uma mulher precisa saber antes de casar. É o ano da adaptação, é o sexo no casamento, a família do cônjuge, finanças no casamento. Quem que vai pagar a conta? Como é que vai ser quando a gente casar? Quais são os ajustes que a gente precisa quando fazer? Então, essa nasce a mulher precisa ser criança, amiga desse homem, uma outra precisa conhecer. mudança, quando nasce o bebê, quando nasce o segundo, né, o terceiro, porque tudo é o tempo todo. Aí Exatamente. quando a criança cresce, aí quando entra na adolescência. Então, assim, é um constante crescer, né? Imagina, a gente cresce é, separado dessa pessoa, né? Até os 20 sei lá quantos anos. Depois você casa com uma pessoa que teve uma outra criação, uma outra história de vida, uma outra cultura, sei lá. E aí você se casa com essa pessoa, aí você tem que ajustar essas culturas, o que, as crenças, o que você acredita, o que a pessoa acredita. Então, assim, quanto né, menos diferenças, né, em posicionamento, em opinião você tiver antes com essa pessoa, mais, né, a probabilidade de dar certo é mais clara. Então, É, porque vem as surpresas do casamento ainda, vem aquelas coisas que a gente não espera. Então, quanto mais, e tem chances de acontecer coisas assim que você, e aí, né, você não vai estava no abraçar por previsto. Então, qualquer coisa, por quanto qualquer brinquedo. mais. Porque como no mundo de hoje as pessoas não querem mais Exatamente. persistir, é tudo muito rápido, não quero fazer força, não quero sofrer, quero ser feliz. Então ninguém quer sentir mais nada, parece que tá assim, tudo anestesiado, ninguém quer sentir medo, aí enfia remédio. Ninguém quer sentir dor, enfia remédio. Ninguém é para virar um monte de robôs, assim, enfia. Não deu certo, casou um mês de casamento já está separando, 3 meses de casamento já separando. A gente tem que saber, assim, muitas pessoas, eu mesma falava, né? A gente sempre fala assim, se fizer isso comigo, eu separo na mesma hora. Se não der certo, se você ir para um Exatamente. casamento já pensando assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Óbvio que não vai dar certo. Ou seja, você já vai entrar com esse pensamento de que, então, qualquer É, é. situação que você for viver, de dificuldade, vai te deixar vulnerável, vai te deixar chateado e você Quem ama Jesus e quem casa em Deus tem que saber que é para sempre, né? Até que a morte o separe mesmo. Problemas vão vir. claro, É claro que tem as exceções, né? Aqui, abuso, né? É claro que tem marido que agride a mulher, tem as exceções, né? Mas a gente tem que ter no coração essa certeza que a gente está fazendo uma aliança com Deus. sim, A gente tem que pensar nos filhos, a gente tem que sim, pensar na família. E a gente tem que abrir mão de muita coisa, muitas vezes de nós, de coisas que são importantes para a gente, mas que o casamento é mais importante, né? Às vezes a mulher diz assim, eu não amo mais, eu não quero mais estar nesse casamento. Mas é uma família, não tem nada que eu creio. Deus não possa transformar. Porque Ele é Uhum, amor, Ele que coloca amor no nosso coração. O amor é uma decisão, é exato. você decidir amar essa pessoa. Então, gente, servir a Deus não é fácil. E casar É. certo não é fácil. O desafio não é casar. O desafio é casar certo. Casar, você pode casar hoje. Casar, você pode casar amanhã, conhecer uma pessoa amanhã e morar com essa pessoa. Mas o desafio é casar certo, dentro dos padrões de Deus. Eu digo sempre para as Mesmo minhas alunas: casando olha, quando eu me certo, determinei a fazer a coisa você certa, não tem uma. Você não vai. A pessoa não vai ser perfeita. Entende o que eu tô falando? Que eu acho exatamente. O casar certo que que eu digo é casar com porque. uma Não, é direção, casar né? com Com um coração posicionamento. perdoador.
Um coração que reconhece os erros, que conhece que não guarda mágoa, que consegue entregar para Deus a qualquer situação. Um coração que depende de Deus. Um coração que reconhece a recompensa em Deus. Porque se você casar para você ficar esperando te dar buquê de flores, te fazer carinho o tempo todo, tipo de você, assim, não existe, né? Assim, a única pessoa que pode realmente suprir todas as suas necessidades é Deus. Você casa certo. Casar certo, para mim, é você casar, não madura, porque ninguém vai estar maduro 100%, mas é você casar com Deus em primeiro lugar no seu coração, na sua razão. Para Exatamente. mim, casar certo é Deus ser o centro da sua vida, é você não conseguir viver sem Deus. Porque assim, eu jamais estaria casada até hoje se eu não tivesse o Senhor Jesus, Deus, meu Salvador, como o meu maior objetivo nessa O vida, centro, entendeu? né? Se eu não tivesse É. essa centralidade, essa busca de equilíbrio, de busca de vida, busca de propósito em Deus, se eu não tivesse, eu não teria fôlego de vida para passar por nenhuma situação que eu já passei na minha vida, não só no casamento, em tudo. E você casar com uma pessoa que pensa da mesma forma e que crê da mesma forma também faz toda a diferença, né? Porque você sabe que o homem, antes de te trair, ele Exato. vai temer trair a Deus. Antes de fazer algo contra a família, ele vai temer a Deus. Então, o homem que teme a Deus faz toda a diferença, né? Ah, Natália, mas tem um monte de homem aí que não é de Deus, mas que é mais legal do que os que estão na igreja. Gente, a gente não pode se comparar por baixo. Você não pode achar que porque não tem homens legais na igreja, que todos os homens não são legais. Não. Deus tem um propósito para a tua vida de casamento. E eu sempre digo, mesmo que não existisse nenhum homem nessa terra com mais de 7 bilhões de pessoas, Deus faria brotar da terra para entregar para aquela mulher que tem sido fiel, que tem honrado a Ele, que tem se posicionado. Então, o segredo é posicionamento. Se você tem honrado a Deus, se você tem se posicionado, se você tem esperado no Senhor com paciência, com alegria no coração, vivendo a sua fase de solteira, trabalhando, Deus vai te Sim. honrar, Deus vai promover esse encontro. Como um dia Deus promoveu o encontro. Eu fui, sabe como eu encontrei o meu marido, Não sei se Suzana? você já Sabe como? contou, acho que Olha, ó, é porque longa a já tá história, vai ter que ser uma acabando a outra live. live. Deixa eu aproveitar Abrir aqui para umas convidar, que só perguntas faltam aí. 7 minutos. Eu posso fazer um Eu acho que vale a convite? pena, você não acha? Abrir um pouquinho, 5 minutinhos de perguntas, né? Sim. Antes de eu abrir aqui para as perguntas, eu queria só fazer um convite. Quem quer assistir o meu testemunho, pessoalmente, você que mora no Rio de Janeiro, eu vou estar fazendo uma palestra, o Talk Show Quero Casar, Lá no no dia Rio, 6 de maio Rio? agora, Suzana, no próximo sábado. 6 de maio, no Rio de Janeiro, no Coco Bambu, Botafogo, tá? É dia 6 de maio, vai ser um almoço completo a partir de meio-dia. E eu vou estar lá com o livro Quero Casar, com os ensinamentos do projeto Quero Casar, e vou estar com testemunhas ao vivo lá, com alunas que começaram o curso solteiras. Hoje estão casadas e até com filho, viu? Vai ser forte. Eu posso presentear alguém que está na live para ir comigo lá no talk Você show? quer, Pode ser? você quer presentear agora? Como que a gente faria isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Se você que é do Pega Rio, e quer lá ir com para o você ou talk você show manda pro Quero Casar Sedex? comigo. Porque tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Tem gente. Não, mas essa primeira agora, esse primeiro presente vai ser para quem é do Rio e quer ir para o talk Pode show ser, comigo, você que certo? sabe. Eu acho Pode que é ser? para qualquer Se pessoa do Brasil você inteiro. mora no Rio. E mais uma pessoa que vai para o Rio, que vai entrar na sua. Podia sortear dois. Ó, primeiro eu vou presentear quem quer ir para o talk show comigo no Rio, para ir de forma gratuita, tá? Vai me encontrar lá, vai receber o livro pessoalmente, vai almoçar comigo e vai ouvir a minha palestra e ouvir o meu testemunho. Você vai aí no Projeto Quero Casar, segue o Projeto Quero Casar, certo? E aí, quando a gente terminar aqui a live, você vai, quando você abre a bio aí do Instagram, tem o WhatsApp do Quero Casar. O WhatsApp do Projeto Quero Casar. Você vai escrever lá, ó. Quero ir para o Talk Show Rio de Janeiro. A primeira pessoa que escrever isso
vai ganhar o convite para ir para o Talk Show do Rio de Janeiro comigo, dia 6 de maio, no Coco Bambu, Botafogo. Agora eu posso presentear com o processo Quero Casar, mentorias e curso? Oxente, Pode mulher, eu sou sua ser? convidada. Você é minha convidada, eu sou sua convidada, nós duas nos convidamos. Você fica... É É porque tem verdade, muitas né, seguidoras minhas amigas? suas, então vamos lá. As Ó, minhas, seguidoras hein? da Suzana, as seguidoras da Suzana, estão pedindo para eu sortear o livro. Vamos lá. As seguidoras da Suzana, quem seguir aí o projeto Quero Casar e entrar lá no link da bio do Instagram, lá onde tem o WhatsApp Quero Casar e colocar quero ganhar a mentoria Quero Casar. A primeira pessoa vai ganhar o Corre lá. processo completo comigo, tá, gente? As 11 aulas online, as 3 mentorias E é individuais e o livro só Quero ela ir na Casar. tua bio e entrar no WhatsApp. Ela vai na bio, Tá. tem lá o WhatsApp Quero Casar, e aí você fala lá com a Laís, você vai só escrever essa frase. Quero ganhar a mentoria Quero Casar. E se for para o talk show, se você mora no Rio, você vai escrever quero ir para o talk show Quero Casar. A primeira pessoa nessas duas situações que entrar lá vai estar comigo. Uma vai estar comigo ao vivo no Rio de Janeiro, almoçando lá comigo e ouvindo a palestra. E a outra vai ganhar o processo completo. As 3 mentorias comigo, individuais, exclusivas, olho no olho, online, qualquer lugar do mundo, tá, gente? E as 10 aulas online com o livro. E aí, tem o livro, né? Estão perguntando como é que eu faço com o livro. Vou sortear um livro também, vou mandar deixar na sua casa, tá Meu, bom? O hein? livro Eu Quero quero. Casar. Você Eu vai lá também manda também e uns vai dois que eu escrever. quero dar também de presente para. Eu Manda, vou por mandar favor. vários para você, meu amor, pelas minhas assessoras aí paulistas. Atenção, Thaisa. Atenção, Fernandinha. Estive aí há pouco tempo no Talk Show Quero Casar de São Paulo, né? Acabei de fazer, mas da próxima vez que eu for para o Talk Show em São Paulo, eu vou fazer uma nova live com a Eu Suzana e a gente vai divulgar o Talk Show. O Talk Show é muito gostoso, porque é aquele momento intimista, né? Que eu tô lá com elas ao vivo, eu tiro dúvidas, eu vou contar a minha história, eu vou mostrar os testemunhos poderosos de mulheres que começaram o curso solteiras e hoje estão casadas depois do projeto, né? Então, assim, vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Ó, E eu quero estar com tem gente vocês aí do Rio de Janeiro, no perguntando. Coco Bambu. Para ganhar o livro só pode ser solteira ou Hum, casada também pode? pode. O livro é uma história que edifica solteiras e casadas. É claro que o foco é para solteiras, né? Mas, assim, todas as casadas que vão nos meus eventos, elas saem muito edificadas, porque eu falo sobre princípios, eu falo sobre família, eu falo sobre perseverança. Então, é muito forte, sabe, Suzana? Tem muitas líderes que vão para as palestras, pastoras, porque elas querem entender mais, porque, como eu te falei, eu creio que há uma Com unção certeza. especial de Deus sobre o Eu passei projeto. Até pelo também, que eu e a passei, espera é muito pelo meu difícil, e a testemunho. gente tem pouco acolhimento, né? E precisa Tem, muito de acolhimento, não é tem. fácil, porque não existe quase esse ministério para as mulheres solteiras na faixa de 25, 30 anos dentro de uma igreja. Existe o Ministério É. Infantil, o Ministério do Adolescente, o Ministério Adulto, o Ministério de Casais, de Idosos, mas para as... Você sabe que eu tenho alunas, vou te contar um segredo, tá? Eu tenho alunas de 16 a 78 anos. E as duas vão casar, né? Tanto aquela adolescente que não quer errar, que já está lendo o meu livro e aprendendo com a minha história, e como aquela que já é viúva. Pediram muito para eu falar aqui sobre as viúvas aqui nas perguntas. Ó, teve uma pessoa que pediu assim, fale um pouco para as viúvas. Ó, as viúvas, elas estão liberadas por Deus, né? Para o casamento. Então, com certeza tem um viúvo, tem a tampinha da sua panela que Deus está preparando e você vai se posicionar e vai orar e Porque se Deus o vai promover esse bom coração encontro. casar, Porque Deus promove o bom encontro. Não precisa você correr, não precisa você caçar, não precisa você focar nisso. Deixa que essa parte é com ela Deus. Deus é casa craque em é o promover os próprio Deus, encontros. Ele cara, sabe o colocou no lugar coração, certo, a forma né? certa. Exatamente. Ai, que delícia, obrigada. Então,
E assim, se tem o desejo no coração, né, Suzana? Porque tem viúva que já Uhum. tá ok, não quer mais casar. Mas qual é o termômetro, Natália? Como é que você sabe que eu vou casar? Como é que você tem tanta certeza? Se existe um desejo no seu coração de casar, é porque é um desejo que nasceu no coração de Deus. Porque senão você não estaria sonhando mais. Então, continua confiante, faz a tua parte, se alinha, se prepara, vem comigo, deixa eu te ajudar, vou fazer as tuas mentorias. Eu encaro isso, Suzana, como um ministério mesmo, sabe? Mas é Eu pra faço ver, com dá pra muito sentir amor. mesmo do jeito que você fala. A vitória das minhas alunas, a vitória delas é a minha vitória. Eu tenho alunas aqui, a Auleni, eu ministrei agora em Portugal. No outro dia, ela começou a conversar com o marido dela. O casamento está marcado. Houve um destravar. Ela fez as mentorias comigo e vai casar agora 18 de maio no Rio de Janeiro. Veio para o Brasil para casar. É muito forte. Então, assim, não desista. Não desista do sonho de ter a sua família. Persista, mas caminhe da forma certa. Alinhe essa caminhada. Se posicione. Deixa o passado para trás. Olha Anota, para frente, que é lá que está a olha, tua anota bênção. tudo que ela Olha para frente. Tá aí, ó, a Auleni. 18 de maio vai casar no Rio de Janeiro. E assim, assim, quando eu recebo essas mensagens no WhatsApp, você sabe que eu fico passando mal, né? Eu gente recebo querendo logo os ganhar o livro convites aí, do tá vendo? Gente, vai casamento. lá na bio dela e aí vai ter o WhatsApp. Você entra lá, fala, eu sou seguidora da Suzana Isso, Alves, e aí você vai ganhar um livro, tá? isso. Quero ganhar o livro, quero casar. Quero ganhar a mentoria, quero casar. A mentoria já inclui o curso, né? Então, quando você fala mentoria, as aulas online você também já ganha. Então, vai lá, escreve, que a primeira pessoa que escrever vai ganhar e depois vai vir aqui, Suzana, Eu casei. quero saber, hein? Seguidora. Te amo, Auleni. Eu amo minhas alunas. Você sabe que eu chamo as minhas alunas de amadinhas, né? Porque Deus coloca um Eu amor muito tenho grande no meu coração também, eu por sou elas. Eu sei completamente tudo que elas estão apaixonada por passando. elas. Agora sim, não consegui foi ouvir tua história, né? Falei mais aqui do projeto, não consegui. As pessoas queriam ouvir o teu testemunho do Sim, casamento. Depois a gente com vai fazer mais lives certeza, para a gente com poder ouvir essa certeza. história E linda, eu né? estava também querendo ajudar minhas amigas também, então é importante a gente. Até porque a gente começou tudo juntas, então aí a gente casa, uma casa, outra vai casando, e aí quando você vê a sua amiga que ainda não casou, aí você fica orando e pedindo para Deus, sabendo que são pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas e lindas, né? Então eu acho que ficou muita coisa clara aqui, muito legal, aprendi bastante coisa, assim, como conselheira, como amiga, né? E como até mentora também, né? Que eu tenho um movimento de dentro para fora. Agora eu tenho trabalhado com adolescentes também, dando aula de teatro. Então, Eu quero te parabenizar, viu, Suzana, pelo teu posicionamento. É muito lindo, assim, ver o que Deus fez na tua vida, assim, como você é uma mulher tão especial, tem um coração tão de Deus, sabe? Aceitou prontamente o meu convite, eu fiquei muito feliz. Gente, ela não só aceitou, como ela falou comigo. Ela me ligou, a gente conversou. Então, assim, a gente vê pela humildade o quanto a pessoa ela é chegada a Jesus, né? E a gente vê amém. isso em Que bom. você, viu, Suzana? A tua humildade, o teu Porque eu amor. sempre peço para Deus minhas orações, né? Para Senhor, eu quero ser mais parecida, né? A gente com o Senhor Jesus. Então, eu acho que o melhor elogio para mim é esse. É o elogio de que alguma coisa em você lembra Jesus, sabe? É verdade, é verdade. E muita coisa, viu? Oh, Muita coisa em você lembra Jesus. Continua linda, maravilhosa. Depois eu quero pegar as dicas ai, de alimentação, viu? eu fiquei De vida sabendo que você está querendo emagrecer um saudável. pouquinho, né? Que você falou que tava 10 quilos. É porque a esposa de atleta, você sabe, né? Jogador de futebol. Então, Então, assim, a gente tem que eles andar na sempre linha, estão né, bem amor? magros, Porque né? A maioria é. Não, e meu marido parou de jogar, mas assim, aquele pois corpinho de é, quando aí tava no a gente Fluminense ainda, precisa correr né? atrás. Sequinho e. Mas você tá Ah, cada eu dia mais linda. ficando Linda, sempre assim, maravilhosa. em Deus, tudo nele, e aí eu me sinto assim, mais calma, mais serena, vejo ele me mudando muita coisa,
desde quando eu comecei a caminhar com ele de perto, não de ouvir falar, né? Mas de realmente, isso eu já tem uns 18 anos, 19 anos, 18 anos que eu me batizei. Então aí eu sempre fico assim, observando as coisas que ele vai mudando em mim, coisas da família que negativas que você não gosta, ou coisas do temperamento que te atrapalha. Aí eu vejo daqui a pouco eu falo, gente, como eu mudei nisso, né? Só Deus para fazer isso. Aí daqui a pouco, nossa, isso aqui ainda precisa, Senhor Jesus, me ajuda, né? E aí a gente vai, né? E hoje eu me sinto bem melhor, bem mais feliz e até, sei lá, mais bonita, assim, no sentido do que quando eu tava lá no auge, uma menina. Mas por quê? Porque ele nos completa e o recheio, né, que é ele dentro da gente, satisfaz, né, o nosso coração, nossos desejos, nossa alma. Então a gente acaba brilhando mesmo, ele mesmo em nós, né? Então é muito bom, né? Até tira umas ruguinhas, diminui um pouco assim, né? O sofrimento. Coração alegre Oi? aformoseia o rosto, né, amor? É O verdade. coração alegre aformoseia o rosto. Né? Seu coração, como é cheio de Jesus, é aquilo, né? Quando a gente tem a presença de Deus, tem aquela coisinha a mais, o brilho a mais. Tantas mulheres passaram por aquele tempo de preparação, como Esté, 1 ano sendo preparadas, muitos olhos, muito cheiro, muita. Mas quando o rei olhou para ela, viu que ela tinha algo diferente, né? Que é a presença do Senhor. Então, você, mulher, não tenha medo de honrar os princípios de Deus, É não. Se isso ele foi aí. embora, é porque não era o seu. Se ele não quiser, é porque não era o seu, porque o seu vai te amar e vai É isso honrar aí, os mulher. princípios como você. Não deixa o homem ficar no lugar de Deus na tua vida, não. Se É isso, imponha, não abra mão dos seus princípios, não abra mão do seu padrão, do que você quer, porque é isso assim aí. você vai ser verdadeiramente Amém, feliz. Nádia. Amém? Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Tamo junto. Deus te Gratidão, muito abençoe. obrigada por ter aberto aqui teu Amém. espaço para gente, para o projeto Quero Casar. Ele tá novinho ainda, Fiquei começou há pouco feliz com esse tempo, mas eu sei ministério. que eu Mais falei para feliz Deus. porque eu vejo a minha amiga Sara Shiva nessa luta. E eu não conhecia outra pessoa antes, né, de que tivesse esse ministério. E a gente sabe que não é um ministério muito. Ó, Vou tem que fazer. fazer a minha linha com a Pode Sara deixar. Shiva para fazer uma live Pode com deixar, ela, pode viu, amiga? deixar. Me ajuda. Vocês que estão assistindo aqui tem que ir lá. Exato. Vou Sara, falar faz com uma ela. live com a Ó, Natália. Ó, deixa eu mandar um beijo para minha amiga Leiriane Santos, que está lá em Curitiba. E o próximo talk show, depois do Rio de Janeiro, 6 de maio, vai ser em Curitiba no dia 17 de junho, hein? Atenção, meninas de beijo, Van. Curitiba, eu vou estar com vocês, tá? Um beijo, meu Beijo a amor. Deus te todas as abençoe, viu? amigas, todas as seguidoras, todas as pessoas. Natália, que Deus continue abençoando seu ministério, que você possa cada vez mais levar o amor dele, ajudar essas mulheres. Ó, o pequeno não vai dormir enquanto eu não. Já tá me esperando faz tempo, né, filhão? E Coisa que cada linda. vez mais, né, você brilhe a luz de Jesus e possa consolar, acolher essas mulheres que precisam tanto de você, que precisam tanto de Jesus, né, em primeiro lugar. E que cada vez mais esse ministério cresça para a honra e para a glória dele. Viu? Vocês, toda a sua Amém. família. Muito obrigada, Tá? Um beijo. Suzana. Muito obrigada. Eu sei que você vai, através de você, muitas portas vão abrir para o ministério e muitas mulheres E vão meu ser cabelo, alcançadas, amor. A mamãe fez um tá? especial. Obrigada, Nádia. Boa noite. Beijo. Beijo no seu coração. Obrigada, meninas. Ó, e vai lá agora e diz: quero participar do talk show, quero casar no Rio de Janeiro, quero ganhar mentoria com a Natália, quero ganhar o livro. Lá no Instagram, no WhatsApp do Quero Casar. E segue a gente, tá? E o meu pessoal é o Natalinha Varela, para vocês me seguirem também. Beijo. Beijo no coração de vocês, ó. Para me seguir no meu pessoal, meninas, é Natalinha Varela, tá? E se você se interessou em fazer a mentoria comigo, o processo de mentorias, é só entrar em contato com a Laís também, que a gente vai te passar todas as informações e com certeza todas as áreas da sua vida serão destravadas depois desse processo,
Tá bom, amadas? É um processo muito poderoso, muito profundo, que o próprio Deus me entregou. E eu tenho certeza que se você se submeter a esse processo, você vai casar certo. Porque o desafio não é casar, o desafio é casar certo. E deixa eu fazer mais um convite, então, para o Rio de Janeiro, tá? Você que está assistindo essa live, você não está assistindo à toa. Dia 6 de maio, vou estar no Coco Bambu almoçando com vocês, levando o meu testemunho e os ensinamentos do projeto Quero Casar. Então, vai lá me conhecer, vai lá me dar um abraço, vai lá me dar um beijo e vai lá ouvir esses ensinamentos que vão mudar a sua história, tá? É só falar com a Laís também, você que está interessado em ir para o Talk Show. Nós temos um grupo também do Talk Show Rio de Janeiro, que está aí na bio do Instagram. E é só entrar em contato com a gente, tá bom, meninas? Tem alguém aqui que seja seguidora da Suzana, que tenha mais alguma dúvida, que queira tirar a dúvida aqui comigo? Pode fazer aqui as perguntas, tá? Que eu vou tentar responder todas as perguntas que chegarem aqui. Podem falar comigo também no direct do Instagram. E é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você vai casar certo, posicione-se. Deus tem uma linda família para te entregar. Não desista do seu sonho, porque ele vai acontecer. Não importa o que aconteceu no teu passado. Deus tem algo novo para a tua vida. Sabe aquele louvor? Eu quero viver algo novo. Pois você vai viver esse algo novo em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Tá aqui o livro Quero Casar, tá, pessoal? O desafio não é casar, o desafio é casar certo. Se você quiser também receber o nosso livro em casa, entre em contato com a gente. Aqui você vai ver os detalhes da minha história, como eu superei a dependência emocional e casei certo. E aqui você já vai ver os testemunhos das mulheres que fizeram as mentorias comigo, solteiras, e hoje estão casadas. Tem aqui o testemunho da Patrícia Gomes, de Fortaleza. Tem o testemunho da Maria Tereza, tem o testemunho da Tamara aí dos Estados Unidos, todas elas solteiras e depois do processo casaram e estão muito, muito felizes, né? E esses testemunhos eu vou mostrar ao vivo também lá no Talk Show do Rio de Janeiro, então eu tô esperando vocês, tá bom? Vocês aí do Rio de Janeiro vão estar comigo, você que quer fazer o processo Quero Casar, entre em contato comigo. Tá? Não desista do seu sonho de ter a sua família. Você não está nessa live por acaso. Nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Vai dar certo. Você vai ser feliz. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você vai, com certeza, sua família vai ser uma bênção aqui na terra e vai glorificar o nome de Deus. Amém? Beijo. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. E acompanhem sempre as lives aqui, tá, gente? Estou sempre fazendo lives aqui no Projeto Quero Casar. Estou sempre postando conteúdos para te ajudar nessa caminhada. E vamos que vamos. O altar te espera.